Bendito seja o teu nome. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos lá, eu vou ler o verso 7. Cada um lê um até o verso 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheio das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós colocamos, Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas diante de Ti, Pai, dentro desta campanha, Pai amado, dentro desta campanha, onde nós vamos consagrar o nosso ano de 2024 na Tua presença, Pai. Senhor amado, é uma campanha chamada Ao Cheiro das Águas. Ao cheiro das águas, ó Pai amado. Mesmo que a árvore esteja cortada, mesmo, Senhor amado, que haja seca, mesmo, Senhor amado, que já não haja vida à volta, mesmo que já não haja esperança, diz a Tua palavra, que para a árvore cortada há esperança. Pai amado, há uma expectativa, Senhor amado, há um anseio, Senhor amado, há um sonho, Senhor amado, dentro dos nossos corações, nas nossas vidas, Pai. Senhor amado, nós queremos profetizar que o mês de março de 2024, que o ano de 2024 será uma bênção sobre as nossas vidas, Pai, que nós vamos conquistar. Senhor amado, haverá 31 dias neste mês, 24 horas de cada dia, 60 minutos, Pai amado, de cada hora, Pai. Nós rogamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, Senhor amado, que excede todo entendimento, a Tua bênção, Senhor amado, que recai sobre a família, Pai amado, a Tua bênção sobre a família, sobre a casa, Pai amado, todo espírito contrário, tudo aquilo que o inimigo tem trabalhado contra, Senhor amado, a família, despedaça, Senhor amado, este jugo, despedaça, Senhor amado, esta maldição. Pai amado, nós encerramos uma campanha vestida de silício que falava sobre rispa. Senhor amado, seus filhos sofreram uma consequência, Pai amado, do pecado dos pais, daquilo que aconteceu no passado, e a consequência veio sobre os filhos. Pai amado, e nós hoje, Pai, nós precisamos agir, Pai, com consciência, com sabedoria, para que nós possamos ter um tempo de vida abençoado, aonde o Teu nome sobre nós possa ser glorificado, sobre a nossa família, Pai, e que os nossos filhos, Pai amado, como disse o salmista, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência sofrer, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que a nossa plantação, Pai amado, seja uma plantação abençoadora para aqueles que vêm depois de nós, Pai. Vai abençoando a cada vida, a cada membro da nossa família, Pai amado, por mais dificuldade que ele encontre, por mais dificuldade que ele tenha, Pai amado, dificuldade de relacionamento, dificuldade de saúde, dificuldades no emprego, dificuldades, Senhor amado, para conquistar, Pai amado, levanta a família de uma forma especial, Pai amado, todos aqueles que têm trabalhado contra a família, todos aqueles que têm pelejado contra a família, todos aqueles, Senhor amado, que têm criado laços contra a família, nós repreendemos nesta manhã, Pai, e abençoamos, ó Deus, a cada membro de uma família, Senhor. Todos, Senhor amado, nós fazemos parte de uma família, e o Teu nome, Senhor amado, pode ser glorificado sobre essa família. Que o ano de 2024 seja repleto de bênçãos no seio da família, de conquistas, ó Pai, onde o Teu nome possa ser engrandecido. Vai abençoando, Senhor amado, a vida da pastora Néia, Pai amado, abençoa os nossos filhos, abençoa, Senhor amado, a vida da diaconisa Vilma, o seu esposo, sua casa, torna próspero, Senhor amado, esta família, e o Teu nome, Senhor amado, seja glorificado. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, e te agradeço pela oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Se você quiser se sentar, pode sentar. Aleluia, Jesus. Nós falamos muito sobre esperança, sobre esperar. O Salmo 40 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui a palavra de Deus diz assim no livro de Jó, capítulo 14, que ele fala que o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, ou seja, cheio de preocupações, cheio de situações. Ele sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Aí ele diz assim, o Jó, né? Porque há esperança para a árvore, no verso 7. Quando ele diz a esperança para a árvore, para o homem é diferente. Para as nossas vidas, nós não vemos um ser humano que é sepultado ou plantado como uma semente. A Bíblia diz que nós temos um tempo sobre a face da terra, e depois de sepultados naquele lugar, não nasce um pé daquela pessoa que morreu. Uma semente de árvore frutífera, você vai ali e planta uma semente. Depois de tempos, vai nascer aquele broto, e aquele broto vai se tornar uma árvore, e aquela árvore vai dar frutos. Mas a Bíblia diz: se a semente não morrer, fica ela só. Porém, se ela morrer, ela cresce e dá muitos frutos. Então morreu aquela semente, se tornou uma grande árvore. Nós não vemos o ser humano ser sepultado e depois nascer dali, no lugar dele, uma árvore. A expectativa do homem e a esperança, a sua expectativa de vida ali, aqui Jó ele fala que Deus estabeleceu anos, meses, dias, horas para que a pessoa viva sobre a face da terra. Porque nós não somos como as árvores. Porque para a árvore há a esperança, e muitas vezes nós trazemos essa reflexão para as nossas vidas. Nós não somos como a árvore, nós somos comparados à árvore. Nós somos comparados a ovelhas também. Mas você observa que o animal, a ovelha, ele produz lã. E o ser humano? O que o ser humano produz? A abelha, que nós entendemos como um bichinho pequenininho, e quando a abelha chega perto da gente, o que a gente faz? A gente espanta ela, a gente bate nela, a gente mata ela. Mas tudo que existe no planeta Terra, o mais importante é o trabalho da abelha. Uma das coisas mais importantes é o trabalho da abelha. Me foge na memória agora, porque eu vi tudo o significado da abelha, e tem muita gente matando a abelha, destruindo a abelha. A gente acha que a abelha produz só o mel. Não, ela traz algo muito importante para o ecossistema do planeta todo. Plantação, tudo. Isso é a abelha, um inseto pequenininho assim, algo pequeno. E o ser humano, o que nós produzimos? O que a gente consegue produzir é contenda, briga. A gente não consegue fazer nada além disso. Olha que dificuldade. A irmã Vilma falou uma frase aqui, que eu vou repetir, que é para ficar registrado. Com ódio não tem acordo. Essa é uma frase para você espalhar. Porque com ódio, quem odeia não tem acordo, não tem conversa.
Porque o que ele quer é aquilo. E o que é pior, depois da pessoa com ódio conseguir o seu feito, ele não se sacia, ele continua com ódio, ele continua com mais ódio. Então com ódio não tem acordo. Esse é o ser humano. E quando Jó, ele fala sobre isso, ele fala, pelo menos, eu vou usar essa palavra, pelo menos a árvore ainda há esperança. Porque mesmo ela cortada, mesmo ela no tronco, mesmo ela abandonada no meio do deserto, ao cheiro das águas, ela volta a ter vida. Louvado seja Deus. E aqui Jó, ele estava recebendo a visita dos seus 3 amigos. E ontem, aqui na oração, estava eu e a Néia. Aí nós começamos a conversar sobre esse assunto. E nós fomos lá para o capítulo 1 de Jó. Porque hoje as pessoas querem questionar, como a irmã Vilma foi vítima disso. Vocês não são crentes? Nós fomos questionando, vocês não são crentes? Por que no meio dos crentes? Agora, como que Deus nos vê? Como foi dito, né? Como Deus nos vê? Não importa o que a pessoa diz, não importa como Deus me vê. E no livro de Jó, capítulo 1, nós vemos ali como Deus via Jó. Homem bom, temente a Deus, se desvia do mal. Era essa a característica que Deus via ele. Temor a Deus é princípio de sabedoria. Então, o que Satanás fez? Ele foi até Deus para falar sobre Jó. Ou melhor, ele foi até Deus e Deus falou para ele sobre Jó. Porque quando Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? De rodear a terra. O ser humano, no centro urbano, ele fala sobre o espírito giramundo. Amém? Deu para entender? Não? Deu. Ficou bem claro aí? De onde você vem? De rodear a terra. Quem rodeia a terra? O diabo. Por acaso você viu meu servo Jó? Ele fala depois, no final do diálogo, Satanás diz assim para Deus, também ele adoraria o Senhor à toa? A troco de nada, o Senhor dá tudo para ele. E Deus então permite toda a tragédia que aconteceu na vida de Jó. E depois Satanás, olha o ódio de novo, Satanás, não satisfeito com a primeira aquisição, ele foi a segunda, porque o objetivo de Satanás era fazer com que Jó afrontasse Deus, fosse contra Deus. Então o objetivo do diabo contra as nossas vidas é que a gente vá contra Deus. Esse é o objetivo dele. E que tudo aquilo que a gente fale, aquilo que a gente faça, seja vergonhoso para Deus. Então a sua atitude de não ir ou de não estar é uma afronta para quem odeia. É uma afronta. Ele se sente afrontado, mesmo que você não fale uma palavra. Aquela pessoa se alimenta disso. Você já viu uma pessoa com ódio assim, que você vê os olhos até esbugalhados assim? Porque você vê o veneno, às vezes escorrendo no canto da boca. O desejo da pessoa de fazer o mal. Aí Deus permite tudo isso. Na segunda vez Satanás volta e depois Deus diz para ele, só não toca na sua alma. E aí o que sobra é um corpo ferido, maltratado. E qual é a expectativa de quem estava ferido, maltratado, aonde ele recebe da sua própria esposa a palavra, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ou seja, por quem foi usado esta mulher? Foi usada por Deus ou pelo diabo? Amém? Então a primeira luta é o inimigo vir e fazer um arrastão e levar os filhos, e levar tudo que ele possuía. A segunda é vir com enfermidades que feriam todo o seu corpo. A terceira é vir a sua própria esposa, sabendo que ele era um homem temente a Deus. Ele diz, por que você não amaldiçoa o Deus que você serve?
e morre. Ou seja, a terceira foi a esposa. Já não bastava o sofrimento que ele estava vivendo, mas aí tem que vir os amigos. Eu li dentro desse livro de Jó, tem um texto onde os amigos de Jó, eles vêm e eles ficam uma semana, 7 dias, 24 horas, sentados na frente de Jó, buscando um argumento, uma palavra que justificasse todo aquele sofrimento. 7 dias sentados, aquilo que a Bíblia chama de os amigos de Jó. Se esses são os amigos, eu fico imaginando quem são os inimigos. Se a esposa disse isso e os amigos fazem isso, quem será o inimigo? O que o inimigo tem capacidade para fazer? Amém? Isso também serve para as nossas vidas. Eles ficaram 7 dias somente contemplando e buscando argumentos. No capítulo 15, depois você faz esse exercício e você lê que ali, Elifas acusa Jó de impiedade. Depois ele mostra que o ímpio é atormentado nesta vida. E depois nós vemos aqui no capítulo 15 que Elifas rejeita o clamor da inocência e sabedoria de Jó. Ou seja, ele quer que Jó assuma a sua responsabilidade. É como o exemplo, né? O que acontece com a gente lá em cima, o que está acontecendo com a Mambima agora. As pessoas criam tudo e depois falam assim, você que é o culpado. Mas você não teve culpa. Não, mas você é o culpado. E eu quero que você assuma a sua culpa por isso que está acontecendo. Mais ou menos isso que eles queriam de Jó. Eles queriam que Jó assumisse a responsabilidade ou contasse que verdadeiramente ele tinha pecado. Não, porque eu estou dizendo que você fez, então você fez. Olha que coisa absurda. Há muita gente sofrendo com, por exemplo, essas narrativas criadas. Olha que coisa, nós estamos vivendo isso no nosso país, onde as pessoas não falam a verdade. Eu vou colocar aqui, a Rede Globo, Rede Bandeirantes, emissoras de televisão, imprensa no geral, eles estão a serviço do diabo, porque eles falam coisas que não são verdades. Como hoje existe a internet, então através da internet você conhece a verdade. E eles falam o tempo todo a mentira. Quando eu assistia, hoje eu já não assisto mais, eu assistia um monte de jornal da Globo, para ver as últimas notícias, mas toda noite eu assistia. E quando eu comecei a observar que a pessoa que dava entrevista, eles não colocavam a frase que a pessoa estava falando, mas em cima daquilo que a pessoa estava falando, é como se a pessoa estivesse ali comentando, sendo entrevistada, mas a pessoa que estava apresentando o jornal, ela trazia uma narrativa em cima daquilo que a pessoa estava falando. E aquilo faz como se fosse uma grande verdade. E quando você vai ouvir o que a pessoa disse, não tem nada a ver com o que foi falado. Porque a apresentadora do jornal da Globo, ela mentia em cima da imagem da pessoa. Então ela trazia uma narrativa em cima disso. No dia seguinte, o que acontecia? Aquela pessoa que era vítima daquilo que foi falado, ela que se virasse para arrumar. Porque a construção que foi feita contra a sua vida, todo mundo já estava sabendo. Por quê? Porque era o único meio de comunicação, de notícias. Por exemplo, se você hoje, acontece alguma coisa hoje no país, você só vai saber no Jornal Nacional amanhã. Aconteceu hoje. Na internet, em 5 minutos você já está vendo. Estourou uma bomba lá bomba não, como é que foi? Foi lá no Líbano, que explodiu lá, que fez uma bomba atômica. Era um enriquecimento que eles estavam fazendo lá de urânio, alguma coisa, e teve uma faísca que explodiu tudo. Aconteceu em 2 minutos, o mundo já estava vendo. A notícia só foi aparecer na televisão
à noite. Então, existe hoje um movimento no nosso país para impedir que a internet continue, prossiga. Eu baixei um documentário lá que eles querem deixar o mundo sem a internet. Para não saber das coisas. Para deixar como era antes, no escuro. Então eles vão falar assim que, por exemplo, o Sol nunca interferiu em nada na Terra. Nunca. E nem vai interferir. O que ele pode interferir é o calor excessivo, é a camada de ozônio abrindo e a gente morrer de calor. É isso que pode acontecer. Mas não pode afetar o sistema eletrônico. Não pode. Então eles estão criando uma justificativa e isso vai acontecer. Por isso eu vou avisar hoje que é para a gente já se preparar. Por exemplo, sabe o telefone com fio? Que hoje a gente despreza? A gente vai precisar. A gente vai, sabe a carta? A gente vai precisar disso. Ah, pastor, mas você está... Não, presta atenção. Porque o que eles vão fazer é como se eles desligassem todo o sistema. Eles vão desligar todo o sistema. Porque desligando todo o sistema, está todo mundo desesperado. Porque está todo mundo ligado, tudo que você faz pela internet. Então desligou isso daí, você precisa voltar lá atrás. Por exemplo, há uns dias atrás faltou energia, certo? Eu fui comprar pilha para o microfone da igreja e lá dentro tinha uma senhora que cuida lá da loja e ela perguntou para a moça assim: você tem certeza que vendeu todas as velas? Aí a menina falou: tenho. Mas não foi ninguém que veio aqui, roubou e levou as velas embora? Ela falou: não, eu vendi todas as velas. Por quê? Porque o povo não está acostumado mais com vela. Quem tem vela em casa? Né, gente? É óbvio. Então, pois é, porque nós não estamos mais acostumados com isso. Não tem mais esse hábito. Então pode deixar um pacotinho de vela em casa. Porque as coisas, fósforo, pode se preparar, porque eles vão fazer isso aí. E isso não tem nada a ver com o sol, não tem nada a ver com a terra, tem a ver com a maldade do ser humano. Isso é o sistema que é podre, o sistema é maldito. E eles vão criar. Então é bom que a gente tenha uma segunda meio de comunicação, que a gente possa realmente fazer tudo que a gente precisa, porque eles vão fazer isso aí. Aqui no Brasil eles estão tentando a todo custo fazer com que você não possa se pronunciar. Você não tenha voz. Por que eles querem impedir a igreja de abrir? Eles não estão preocupados com a Giovanici, que tem 3 pessoas aqui no domingo de manhã. Não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com a Igreja Universal. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados que é por que você lê essa Bíblia. Eles estão preocupados por que você tem que falar o nome de Jesus. Essa é a preocupação deles. Eles não querem mais que você professe a fé em Jesus Cristo. Agora, eu vou te perguntar uma coisa: essas pessoas que estão lá em cima, o que elas se importam com você? Nada. Qual foi o dia? Se não fosse o presidente que saiu do ano passado, esse ano, nós nunca saberíamos que um presidente teria condições de descer lá do seu trono, vamos dizer assim, e andar no meio do povo. Quando que a gente viu isso? Eles parecem pessoas assim intocáveis. Estão ali como se fossem pessoas as mais importantes, e sendo que nós é que somos os mais importantes. Amém? Então vamos nos preparar, porque é isso que eles vão fazer. É isso que eles vão fazer. Então o limite é esse: compra vela, deixa fósforo próximo, porque vai ser bem assim. Amém? Se Jó passou por isso, Jó passou por essa dificuldade, não precisou comprar vela, mas ele viu tudo se acabar. Ele tinha tudo, depois ele ficou sem nada.
E Satanás queria que ele mudasse o seu modo de pensar. Então vamos analisar com a gente aqui. Não era somente Jó deixar de ser rico. Não era somente os filhos de Jó. Não era somente, não. O alvo era o coração dele. Por que você tem que continuar nessa batida? Olha para a nossa igreja. Alguém pode dizer assim: por que não fecha, vai embora? Por que tem que continuar? Hã? Essa é a pergunta. Por que nós temos que continuar, irmão João? Por que nós temos que continuar, pastor? Mas o intuito, se a gente analisar, o intuito era esse, é de paralisar e falar: não, eu não disse para você que você não era, eu não disse para você que você não servia, eu não disse para você que você não precisava nem abrir igreja porque você não tem chamado. É isso, acontecer aquilo que as pessoas, não, nós dissemos que era isso porque agora, para que isso aconteça, eu preciso alimentar e provar por A mais B, criar situações para dizer que eu tenho razão. O fofoqueiro, ele inventa, e para que a sua invenção tenha êxito, ele precisa criar situações em cima daquilo que ele inventou. E se ele fez uma fofoca, ele precisa alimentar aquela fofoca, porque senão aquela fofoca morre. E os amigos de Jó queriam que ele dissesse: não, eu errei. Mas não era o caso. Ele se dizia inocente aos olhos de Deus, e os amigos falaram: não, você é culpado. E é muito melhor a gente se ver inocente aos olhos de Deus do que inocente diante dos homens, porque o homem não vai enxergar dessa forma. Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, quando o rei para na boca da cova e pergunta a Daniel: porventura o Deus que você serve, será que ele possa ter te livrado? Daniel grita do fundo daquela cova e diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus viu a inocência em mim. Não importa que Deus veja essa inocência em nós. Qual foi a consequência de quem lançou Daniel na cova dos leões? Foi ele, a esposa, os filhos, tudo para a cova. Você imagina só todos os governadores da época, prefeitos, suas famílias, suas esposas, seus filhos, todos foram lançados na cova dos leões, mais de 70 leões ferozes e famintos ali esperando. Ou seja, o que a Bíblia diz para mim é: se você permanecer até o final, Deus ele vai fazer a sua justiça lá no final, e o nome dele sobre a sua vida será glorificado. Então eu digo para você nessa manhã: permaneça firme no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, porque a cura virá, ao cheiro das águas brotará, voltará a ficar verde, voltará a dar os seus renovos, voltará a dar os seus frutos, e o nome do Senhor será glorificado. A intenção do inimigo era fazer com que você e eu fugíssemos da nossa responsabilidade. Ou seja, sai daqui correndo, porque é isso que eu quero. Porque enquanto você corre, aí eu vou dizer para todo mundo: não falei? Oh, glória a Deus! Não falei? Aleluia! Repete comigo: resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas o versículo diz algo antes. Vamos lá, todo mundo junto. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Amém? E isso não são pessoas, é o diabo. Quem é o diabo? Ele era Lúcifer lá no céu, regente do coral que adorava a Deus. Sentiu na sua alma o desejo, não sei se anjo tem alma, né? Mas se tem consciência, tem alma, né? Então, sentiu de querer ser igual a Deus.
Ninguém é semelhante a Deus nos céus, na terra e embaixo da terra, nem no mar, nem nas águas, em lugar nenhum. Ninguém consegue ser parecido com Deus. Deus fez o que? Lançou ele por terra. Amém? Esse ser se transformou e causa todo esse caos que existe no mundo. Ele causa. Então a Bíblia diz assim: você se sujeita a Deus, e esse ser que caiu lá do céu, ele vai ter que fugir de você. Por um caminho ele vem contra a sua vida, mas por 7 caminhos ele fugirá da sua presença. Essa batalha, querido, é muito maior. Então as pessoas são só instrumentos que ele usa para criar situações. Então, se Jó tivesse entrado na conversa dos seus amigos aqui no capítulo 14, ele não viveria o capítulo 42. Amém? Então vamos dizer assim, no capítulo 14, são 14 de 42, vamos calcular aí uns 25% de todo o livro. Então, se você tem uma vida enorme para você viver, você tem um futuro maravilhoso ainda na presença de Deus, você viveu aí os seus 50%, 60% da sua vida diante do Senhor. Agora, no final, lá no capítulo, lá nos 70%, tem uma vitória tão grandiosa para você, que se você parar hoje, você não vai chegar lá naquela bênção. Então, se o inimigo está lutando e pelejando contra a sua vida hoje, é porque amanhã será abençoado, amanhã será o dia da sua vitória, amanhã será o dia da bênção entrar pela porta da sua casa, amanhã será o dia das portas se abrirem, as janelas do céu se abrirem e as bênçãos serem derramadas sobre a sua vida. Se Jó tivesse parado nesses argumentos dos seus amigos que queriam imputar para ele, sobre ele, uma culpa que ele não tinha, ele não viveria o capítulo 42, aonde Deus disse no seu coração: ora pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos. E Deus virou o cativeiro de Jó, e tudo veio em dobro daquilo que ele havia perdido. E vamos dizer assim, que no capítulo 14, ele fala somente do cheiro das águas. No capítulo 42, ele vive o fruto, ele vive o renovo, ele vive o novo de Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, não se importando e não indo contra os seus amigos, não desejando a morte dos seus amigos, mas desejando que Deus fizesse justiça. E ele viveu aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E ele foi até o final. Eu conversando com a Néia que ontem, eu falei assim: o livro de Jó, ele foi escrito junto com Gênesis. Está lá no começo. A única menção que nós temos de Jó na Bíblia é lá no começo, no livro de Gênesis. E quando você lê o capítulo 1, fala: um homem de Ur dos Caldeus. Quem saiu de Ur dos Caldeus? Abraão. Ou seja, Deus fez com que Abraão saísse do meio da sua parentela. Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E quando Abraão sai, ele sai sem nada. E Deus tornou ele o homem mais importante na terra. O Senhor diz: a sua descendência se tornou como a areia do mar, ou como as estrelas dos céus. E o que ele tinha? Nada. E o que Jó tinha nesse momento? Nada. E o que nós temos hoje? Nada. Mas o nosso Deus tem tudo. Amém? Permaneça firme no seu propósito. Alguém pode dizer assim: nossa, mas orar, qual o sentido de você orar por um ano que ainda está vindo? A esperança. A esperança. Se há esperança para a árvore cortada, há esperança para nós também. Mesmo que uma pessoa esteja acamada numa cama de hospital, e quando houver vida, há esperança.
A esperança de cura daquela pessoa se levantar, se colocar de pé. Ah, pastor, mas e se ela vier a morrer? Também há esperança. Se essa pessoa parte com Cristo, ela é sepultada, mas a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que o Senhor Jesus Cristo virá resgatar a sua igreja, e quando ele soar a trombeta, o que vai acontecer? Os mortos que morreram com Cristo ressuscitarão. Vai ressuscitar. E o apóstolo Paulo no final ele diz assim, conforta e consola o coração de todos com estas palavras. Aquilo que já estava falando sobre o homem morre e não produz mais nada, mas há uma esperança. Os que partiram com Cristo, os nossos entes queridos que partiram com Cristo, nós temos uma esperança, que eles vão ressuscitar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, e nós os encontraremos novamente, e glorificaremos a Deus. Enquanto estamos aqui, há uma esperança. Então que o nosso ano de 2024 seja uma bênção na minha casa, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na sua família. Amém? E que nós sirvamos como o bombeiro. Existe um incêndio ali, a gente vai lá e taca água. Amém? Faz isso mesmo, dá um textão, uma lição de moral, joga uma água e... Ou então joga um balde de gelo. Se vira aí com esse gelo aí. Amém? É muito difícil, porém podemos apagar o fogo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor amado, por mais este dia na tua presença. Esse dia de campanha, terceiro dia, Senhor amado, onde oramos pelo nosso mês de março, consagramos ele a Ti, Pai. Consagramos, Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome sobre nós seja glorificado, Pai. Abençoa, Senhor amado, cria meios, cria circunstâncias, cria fórmulas, ó Pai. Cria, Senhor Jesus Cristo, prosperidade. Põe por terra, Senhor amado, valente. Põe por terra, Senhor amado, todos aqueles que se levantam contra a Tua igreja. Pai amado, embora haja todo um planejamento do sistema, se isso não for a Tua vontade, nem permissão Tua, nada vai acontecer, Pai. Nada pode vir contra a Tua igreja. Pai amado, a Tua palavra nos diz, Senhor amado, que o Senhor abriu as portas da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra a família constituída por Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra Jeová Nissi. As portas do inferno não vão prevalecer contra a Assembleia de Deus, contra Deus é Amor, contra a Universal, contra a Mundial, contra a Igreja da Graça. Pai amado, sobre todas as igrejas, Pai, que foram estabelecidas nesse país, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Batista, contra a Igreja Presbiteriana. Pai amado, as portas do inferno não prevalecerão contra o avivamento da fé. As portas do inferno não prevalecerão, Pai, contra qualquer igreja, por menor que ela seja, Senhor, aonde ela foi estabelecida nesta nação, Pai, pelos cantos, ó Pai amado, do Oiapoque ao Chuí, Senhor amado, de norte a sul, de leste a oeste, Pai amado, nesta nação, aonde a igreja foi estabelecida, aonde a igreja foi plantada, aonde a semente do Deus Todo-Poderoso foi plantada, Pai amado, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Pai amado, o sistema comunista, o império das trevas não prevalecerá contra a tua igreja. Pai amado, eles não vão conseguir estabelecer o seu plano sobre este lugar, sobre essa nação, Pai. Senhor amado, porque o Senhor é Deus, Deus de guerra, o Senhor é Deus de batalha. É como o Senhor disse para o rei Ezequias, Senhor amado, o Senhor traria confusão no meio do arraial do inimigo. Pai amado, põe confusão, Pai amado, no arraial do inimigo. Pai amado, onde houver
inimigo contra a família que te louva, contra a família que te exalta. Pai amado, traz confusão no meio deles, ó Pai, e traga vitória para que o teu nome seja glorificado. Vai abençoando, Senhor amado, este dia. Vai abençoando, Senhor amado, este domingo. Pai amado, vai abençoando, Senhor amado, esta semana, este mês de dezembro. Cobre-nos com teu sangue, reveste as nossas vidas com teu poder, Pai. Estabelece o teu reino, Senhor Jesus Cristo, sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, levanta o enfermo, levanta o cativo, levanta o oprimido, levanta o depressivo, levanta o ansioso, levanta, Pai amado, ó Pai, aquele pai que está desempregado. Abre as portas, Senhor amado, para este pai, para que ele traga alegria para o seio da sua casa e da sua família. Aquele que está trabalhando, Pai amado, eu quero abençoar, Senhor, aquele que trabalha, aquele que levanta cedo, Senhor amado, ao longo da semana, pega a sua condução, vai para o seu trabalho. Abençoa esses patrões, ó Pai amado, que tem aberto as portas, ó Deus querido, para que os trabalhadores possam entrar. Supre as suas necessidades para que os trabalhadores possam ter, Pai, o seu salário mensal, Pai amado, para cuidar da sua casa e da sua família, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, aos jovens, ó Pai amado, que precisam de oportunidades para começar o seu trabalho, abre as portas, ó Pai, abre portas excelentes para que eles possam entrar e trabalhar, Pai, crescer, Senhor amado, profissionalmente, e abre as portas da tua casa, Pai amado, para recepcionar esses jovens, ó Deus, porque sem a tua presença, sem ti, Senhor amado, na vida deles, eles não vão alcançar, não vão a lugar algum, ó Pai, mas que eles tenham o conhecimento de ti, Pai. E nós, ó Pai amado, estamos, ó Deus querido, com o cabelo branco, Pai amado, nós já estamos, Senhor Jesus Cristo, meio que cansados, ó Pai. Renova as nossas forças, como diz a tua palavra no livro de Isaías, que os jovens, Senhor amado, renovem as suas forças, que os velhos cansados renovem as suas forças, ó Pai, que ele se levante, que ele dobre os seus joelhos, Pai amado, dá forças, Senhor amado, para as suas pernas, dá forças para os seus braços, renova ele como renova a águia, Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Senhor amado, nesta manhã, Pai, e que toda esta nação, que todo joelho se dobre diante da tua presença, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus, aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Encerrar em nome de Jesus, cumprimento o seu irmão, a paz, Senhor, e por gentileza não esquece do pastor.